agora nós vamos passar para a mensagem do Senhor. Abra sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vai lá para o verso de número 12. Nós vamos ler os versos de 12 a 14, depois o 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma os seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Verso 20. E passando eles pela manhã, isso aqui já está acontecendo no outro dia, tá? E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agora queremos pedir para que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a sua voz. A sua voz doce, que traz alegria à alma. A sua voz amorosa, que muitas vezes nos chama a atenção de quando estamos caminhando por caminhos tortuosos. Queremos ouvir a sua voz, Pai, que nos guia para a salvação eterna. Deus, em nome de Jesus, não deixe que nada venha atrapalhar de nós escutarmos a sua voz. Fale conosco, Pai amado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui nesta mensagem, continuando esta nossa série no Evangelho de Marcos. Estamos aí na nossa 35ª mensagem da série. Eu gosto de contar, vocês perceberam, Sempre eu estou falando aí, porque vocês verem que a gente está mais de meio ano ali, pregando apenas no Evangelho de Marcos. E chegamos num texto diferentão. A gente está acostumado a pensar em Jesus com aquela pessoa amorosa, aquele que cuida, aquele que traz cura para os cegos, dá a palavra certa para as pessoas. De vez em quando dá uma invertida ali num fariseu ou outro, mas na média é um Senhor muito agradável. Agora chega aqui nesse texto, que coisa estranha, Jesus chega, está com fome, vai lá, tem uma figueira lá, toda arborizada. Eu esqueci de falar para os meninos, mas eu não sei se vocês têm ideia de figueira. A figueira é uma árvore enorme, ela é grandona. E a figueira também, ela pode ser até centenária, Então, às vezes, elas são árvores muito longévolas também. Então, uma árvore enorme, folha larga, grande, larga, Assim, folha um pouco maior. E assim, aí vai Jesus lá ver a figueira, não sei se essa era uma figueira grande ou uma menorzinha, mas ele vai lá, procura figos, não acha. Você não tem figos, agora também ninguém mais vai comer de você. Parece que é isso, Jesus deu uma birrinha ali parece assim, será que Jesus deu uma birrinha naquele momento? E falou assim, não tem para mim, não vai ter mais para ninguém. O que aconteceu com Jesus nesse texto? Será que nós nos enganamos em relação àquela pessoa amorosa? Cadê o amor? Agora Jesus está amaldiçoando as pessoas, ali no caso uma árvore, nem é uma pessoa, está amaldiçoando uma árvore. O que tem a árvore e a natureza? Cadê aquelas pessoas que gostam de abraçar árvores? O Greenpeace vai vir lá e vai fazer
um protesto contra Jesus. Como que ele acaba com uma árvore? Que Jesus é esse? É um texto diferente, né? Quando a gente fala de Jesus, é um texto bem diferente. E eu tenho que falar que também não é um texto fácil de interpretar, tá? Quando a gente vai pesquisar sobre ele, a gente vai ver que as interpretações não são unânimes em relação a esse texto, mas ele é um texto fundamental. Fundamental para a gente entender o caráter de Deus. Fundamental para entender como Deus vê os seres humanos e a sua religiosidade. É fundamental para entendermos o amor e também a justiça de Deus. Nós vamos ver tudo isso através desse texto que nós acabamos de ler. Mas para entendermos, vou fazer parecido com o texto da semana passada que a gente teve. Como é um texto mais complexo, para entendê-lo eu tenho que ir mais devagar. Eu vou mais num ritmo de uma EBD do que no ritmo de uma pregação, para que a gente possa compreender a profundidade do que nós estamos tratando aqui. E nós vamos ver que esse texto, ele se aplica diretamente a nós, a nossa vida. Depois, se tudo der tudo certinho aqui, depois de nós entendermos bem esse texto, nós vamos fazer uma reflexão profunda a respeito da nossa própria religiosidade. Por isso eu gostaria de te convidar, nesta noite, a acompanhar esse texto, acompanhar essa explicação. Por isso você vai falar para o seu irmão aí do lado: irmão, presta atenção, hein, irmão? Mas eu não estou escutando você falar, pode falar para ele, não é para olhar não, fala assim: irmão, presta atenção, hein? Então nós vamos agora ver o que Deus tem para trazer aqui. Então, para começar, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a figueira. A figueira era uma árvore muito comum em Israel. Tinham 3 árvores que eram muito comuns, né? A figueira, a oliveira e a videira. A videira que não é bem uma árvore, né? Videira é uma ramínea, ela um tipo de trepadeira, né? Mas essas 3 árvores eram muito comuns em Israel. As figueiras, elas crescem isoladas, ou até mesmo em pequenos grupos. E as suas folhas normalmente proporcionam uma sombra muito agradável. Essa árvore ela pode viver centenas de anos. Se você colocar lá na internet, eu fiz esse teste, né? Videira centenária. O que vai aparecer é uma videira lá do Rio Grande do Sul que tem 500 anos. Uma árvore enorme lá no Rio Grande do Sul que tem 500 anos. Então, ela pode ser uma árvore que vive há muito tempo e ela dá muitos e muitos frutos. Na verdade, tem várias espécies de figueira, né? Zaqueu, por exemplo, quando ele subiu lá numa árvore, provavelmente foi uma figueira menor, né? E elas têm vários tipos, tem grandes, tem pequenas, mas são árvores muito comuns. O figo, irmãos, todo mundo conhece figo, né? Pelo menos comeu já figo em calda. Né? Fala aí, Robson, já pegou lá, né? Figo em calda, quando a gente pegava aquela cesta de final de ano, não sei se era assim com vocês, tá? Antigamente eu trabalhava numa empresa que dava cesta de final de ano. Aí o que vinha lá? Entre as coisas de final de ano, vinha um panetone, vinha aquele torrone lá que ninguém gostava, aquele negócio branco, né? E uma coisa que vinha era o quê? Figo em calda. Né? Aí você pegava ali o figo em calda para você comer. E o figo em calda era bem gostoso, né? Para você fazer ali a compota, né? E o figo, na época de Jesus, era uma fruta muito apreciada. Na realidade, ele era comido e apreciado muito antes de Jesus. A gente já vai ver nos tempos de Davi, né? Já se fala de figo, né? Ou antes mesmo. Né, a figueira por muito tempo foi consumida. E eles consumiam o figo como? A própria fruta, ou eles secavam, comiam a fruta em passas, né? Faziam uma passas de figo para não estragar. Então, você secava, aquilo durava muito tempo, ou até mesmo dava para fazer um tipo de vinho de figo, porque é uma fruta docinha, né? Dá para você fazer um tipo de vinho. E então,
era uma fruta muito utilizada. E, inclusive, as suas folhas, eles podiam usar, como ela era um pouquinho mais larga, dava para fazer embrulhos ali com as folhas de figo. Ele era apreciada naquela região ali da Palestina. Era possível, irmãos, colher figos por cerca de 10 meses no ano. Então, era uma árvore que realmente dava figo quase o ano inteiro, então era muito boa. Ela tinha, vou entrar aqui uma parte mais técnica, que isso aqui é importante para a gente entender o que estava acontecendo na época de Jesus, nesse texto aqui. Se a gente não entende isso, a gente não entende o texto. Por isso que eu vou entrar nesse detalhe. Essa árvore tinha 2 florações e 3 safras anuais. Então, dava para colher figo durante 3 vezes no ano, figos. O primeiro eram os figos, que eu coloquei aqui, os figos temporões, que assim, eram os figos que eram colhidos no final de junho. Em diversas profecias, podemos ver o quanto esses figos eram apreciados. Se você abrir lá em Isaías 28:4, Jeremias 24:2, Oséias 9:10, vai falar desses figos temporões. E esses figos temporões, eles aconteciam mais ou menos em junho. Tinha os figos de verão, ou os figos tardios, que eram os figos que amadureciam entre agosto a outubro. Esta era a colheita principal dos figos, que se formavam nos brotos, Lembra que figo tem aquele jeitinho esquisito dele, Você abre ele, parece que tem aquelas coisinhas, aqueles fiozinhos dentro dele. E os principais eram esses aqui que se formavam nessa época aqui, de agosto a outubro. Esta aqui eram as folhagens novas, então as pessoas gostavam, a maior produção era nesta época dos figos. E tinha uma outra produção que era bem menor, que eram dos figos verdes, que acontecia no final do inverno, mas no final do inverno do hemisfério norte. Quando que é o verão aqui no Brasil? Quem lembra de quando que é o verão? O verão começa quando? De dezembro até março. Então, essa aí vai ser a época do inverno lá no hemisfério norte. Então, se essa aqui era os figos verdes nasciam no final do inverno, eles vão nascer mais ou menos no final de março, no hemisfério norte. O final de março, começo de abril, o que sempre acontece no final de março, início de abril? Na igreja, uma data. A Páscoa. E Jesus morreu quando? Na Páscoa. Ele morreu na Páscoa dos judeus. Então, era mais ou menos nesta época. Então, quando a gente está falando aqui, era esperado que as árvores já tivessem folhas e tivessem um tipo de figo específico, que era o figo que nascia nesta época, que eu estou chamando aqui de figos verdes, que eles surgem no inverno e no início da primavera. São figuinhos verdinhos, chamados de takashi. São comestíveis, mas não são muito apreciados. Por volta do final de março, desaponta a folhagem, então as árvores ficam frondosas, acompanhado de farta quantidade de nódulos, as quais os árabes chamam de takashi, uma espécie precursora dos figos principais, que vai acontecer um pouquinho mais para frente. Esses figozinhos, eles costumavam cair no chão, eles eram menores, eles eram verdes, caíam no chão, e as pessoas, até hoje, comem lá esse tipo de figo, esse figo verde. Provavelmente, o que Jesus estava procurando ali não era a principal produção de figos, mas ele estava procurando esses figozinhos que era esperado ter naquela época. E uma coisa interessante, irmãos, era o seguinte, que se a árvore tivesse suas folhas e muito desses figos verdes, isso indicava que lá em agosto a produção ia ser ótima. Porém, se a árvore tivesse folhagem e não tivesse esses figuinhos verdes, que já eram comestíveis, o que indicava é que a árvore não ia produzir nada naquele ano. Então, aqueles figos, eles eram já um indicativo da produção principal que iria acontecer
mais adiante, alguns meses mais adiante. Então, naquela época, era esperado sim que tivesse alguns figos, esses figuinhos verdes, que eram comestíveis, que as pessoas poderiam ali comer para matar a sua fome. Então, isso deixa claro que o Senhor Jesus deixa a estrada para ir à figueira e procurar naquela árvore algum tacache para saciar um pouco da sua fome. E não encontra, que isto implica que não haveria figos quando chegasse o tempo de safra para aquela árvore. Mesmo com toda a exuberância, aquela figueira que Jesus foi ver ali ao lado da estrada, ela mostrava que não teria nenhum fruto alguns meses depois. Isso aqui nós falamos um pouquinho da figueira. Agora nós vamos falar um pouquinho da figueira na Bíblia. Como que a Bíblia mostra a figueira? Essas 3 árvores que eu falei para vocês, figueira, videira e oliveira, elas são muito comuns, elas são bastante citadas na Bíblia, né? E a figueira, ela foi utilizada no Antigo Testamento para dar muitas e muitas lições para Israel. Ela é tão antiga, as figueiras, que no próprio Gênesis, a primeira menção de uma figueira está onde? Aonde? Quem lembra? Exatamente, está lá em Gênesis capítulo 3. O que aconteceu em Gênesis capítulo 3? Quem lembra disso aí? Casal comeu ali a fruto do bem e do mal, o primeiro pecado, né? A descrença e a desobediência do primeiro casal. Aí eles viram que estavam nus. Aí eles correram e fizeram o quê? Pegaram algumas folhas de figueira e fizeram ali uma primeira tanga. O primeiro protótipo de roupa, segundo a Bíblia, foi feito de figueira, porque as folhas elas são mais larguinhas, né? Se você vai ver a figueira, a folha é mais larguinha. Então eles fizeram uma tanga. A figueira, ela vai simbolizar o frutificar de Israel. Né? Por exemplo, em Deuteronômio 8:8, se você abrir lá, vamos abrir lá para a gente ver? Você vai ver que quando está falando de uma coisa boa, está falando um pouco das figueiras. Olha lá, Deuteronômio 8:8. Deixa eu ler aqui. Olha só o que diz. Assim, ó. A terra... Aí está falando das terras boas. A terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Quando está falando da terra prometida, fala da terra prometida, não somente uma terra que mana leite e mel, mas também é uma terra de figueiras. Olha que legal. A gente nunca presta atenção nisso, mas está lá. Outra coisa que a gente às vezes vê na Bíblia é que a figueira vai simbolizar a própria nação de Israel. Abre a sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 9, verso 10. Oséias, capítulo 9, verso 10. Olha só lá o que diz. Oséias 9, 10. Deixa eu pegar aqui. Olha, diz assim: encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as principais como as primícias da figueira nova. Aquela árvore simbolizando o próprio Israel, os frutos daquela árvore simbolizando Israel. A falta de frutos da figueira também poderia simbolizar a aflição, né? Caso ela não trouxesse ela não produzisse nada. Se você abrir lá no Salmo 105, 33, você vai ver isso. Salmo 105, 33, diz assim, olha só o que diz. Devastou-lhe os vinhedos e as figueiras, e quebrou as árvores da terra. Aqui, se você vai ler o contexto desse texto, aqui vai falar de destruição em Israel. O símbolo da figueira destruída
ela também mostra a desolação de Israel. Vocês estão vendo como que a figueira é utilizada? A própria figueira, ela vai mostrar muitas vezes, ela vai ser um símbolo da própria destruição de Israel. E temos vários textos que vão falar isso, você pode ler em casa. Oséias 2:12, Isaías 34:4, um que eu gosto muito lá, que é Jeremias 5:17, também no 8:13, e também lá em Joel 1:2-12, você vai ver as figueiras no meio do símbolo da destruição do povo de Israel. Ela dá um quadro de desolação, e dentro desse quadro acontece alguma coisa com a figueira. Então a figueira, ela sempre era utilizada para dar lições para Israel. Sempre foi utilizada, desde Gênesis até os profetas, sempre tem ali a figueira. E agora nós vamos voltar para o texto. Vamos lembrar o que está acontecendo com Jesus. Jesus está na sua última semana de vida. Última semana. Na semana passada nós falamos do que mesmo? Da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra montado lá no seu jumentinho, filho de jumenta, né? E as pessoas vão cantando, Hosana, Hosana, que significa salva-nos, né? E as pessoas vão tirando as capas e vão fazendo um tapete com as roupas e com os ramos de palmeira para que Jesus entrasse em Jerusalém. E no final ele entra, chega até o templo de Jerusalém, entra no templo, na área ali exterior do templo, e verifica tudo o que estava acontecendo ali no templo. Acredito eu, que na hora que ele olhou o que estava acontecendo ali, ele não gostou muito. Mas olhou quieto, supervisionou tudo o que estava acontecendo. Como era tarde, ele foi descansar. Ele não estava ficando em Jerusalém para descansar. Ele ia para um vilarejo que ficava ao lado de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Aí você fala assim, mas quanto que é 3 quilômetros? 3 quilômetros é mais ou menos daqui até o parque. Como que chama aquele parque lá mesmo, Robson, que você gosta? O Ecoparque. Daqui até o Ecoparque dá 3 quilômetros. Então Jesus tinha que mais ou menos caminhar esse pedacinho, que daria mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, para voltar, para passar a noite. Então você tem esse contexto. Jesus está na entrada triunfal, domingo. E na segunda-feira ele acorda pela manhã e ele vai voltar para Jerusalém. Nós temos que lembrar o que estava acontecendo em Jerusalém naquele tempo, naquele momento. Era uma semana da Páscoa, estava a uma semana da Páscoa. A grande festa dos judeus, onde eles iam celebrar a libertação do povo de Israel do Egito. Normalmente, nesta época, Jerusalém recebia muitos peregrinos, pessoas que vinham de outras cidades, tanto de dentro do Império Romano, quanto de fora do Império Romano, por exemplo, ali, da região da Mesopotâmia ali, né? Eles recebiam pessoas ali para adorar ali em Jerusalém. A cidade, bem possivelmente, ela estava cheia de pessoas vindas também de outros lugares. O templo deveria estar cheio. O movimento deveria estar grande. Então você ia ver uma grande celebração religiosa, onde cada pessoa chegava ali, comprava o seu cordeiro, né, fazia o seu sacrifício, ou já estava ali se preparando para a Páscoa que aconteceria dali a alguns dias. É ali nesse ambiente onde que os judeus mostravam a sua esperança messiânica, é ali que eles mostravam toda a sua religiosidade, porque eles estavam ali para adorar a Deus. E Jesus viu tudo aquilo que estava acontecendo ali no dia anterior, no domingo. Aí na segunda,
ele volta para Jerusalém, bem cedinho, bem cedinho. Os judeus, normalmente, eles tinham 2 refeições diárias naquele tempo. Uma no meio da manhã e uma lá pertinho da noite. Jesus provavelmente saiu antes dela, saiu bem cedinho mesmo ali de Betânia, que ele estava em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, e está voltando para Jerusalém. Não tinha tomado café da manhã, o que aconteceu? Bateu aquela fominha básica. Fala aí, né? Ele não ia comer, ali não tinha uma padaria, alguma coisa assim, ele tinha que ver alguma coisa ali para comer. E ali ele vê aquela figueira, bonitona, cheia de folhas, e aí Jesus vai até ela. Quando ele chega lá, olha por baixo, nenhum figo. Olha no chão, não acha nada. Ele procurou e nada. Neste momento, Jesus faz uma ação parabólica, um ato profético sobre aquela figueira. E ele fala assim, lá no verso 14 do capítulo 11 de Marcos: nunca mais alguém coma os seus frutos. E continua a caminhada. Os discípulos escutam isso e vão. No outro dia, na volta, diz assim, mais ou menos de manhã, no mesmo horário, na terça-feira eles vão lá e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Jesus fala para aquela figueira e ela seca. E aí a pergunta é: o que significa isso? Por que Jesus está fazendo aquele ato parabólico? Por que ele está fazendo aquela profecia ali, aquele ato profético ali, parecido com os profetas do Antigo Testamento, fazendo alguma coisa para simbolizar algo muito maior? O que significa aquilo? Como eu falei, estudando aqui, não tem não tem consenso a respeito disso, mas olhando o contexto, a gente consegue ter algumas ideias. No dia anterior, o que Jesus fez? Ele foi lá e olhou o quê? Olhou o templo e a religiosidade. Ele tinha entrado na cidade como o quê? As pessoas estavam aclamando ele como um rei. Entra no templo, na área exterior do templo, olha tudo ali, vê a religiosidade. E no dia seguinte, aqui a gente vai falar isso na semana que vem, ele vai chegar no templo e vai botar para quebrar. Né? A gente vai ver Jesus ali, Jesus o violento. Né? Ali ele vai fazer uma coisa muito interessante, ali, muito diferente também no templo. Considerando tudo isso, no meio de tudo isso ele amaldiçoa. Considero que a interpretação melhor para esse ato de Jesus é que naquele momento a árvore simboliza a religião ou a religiosidade judaica praticada no templo, e ensinada pelos líderes, que davam uma grande exibição de vigor, porque a cidade estava cheia, eles estavam lá fazendo muitos sacrifícios, muitas pessoas indo para o templo para orar, fazer um monte de coisa, mas que não gerava nenhum fruto na realidade. A religião era bonita, se você chegasse lá em Jerusalém, você iria ver as coisas muito bonitas, mas aquilo não gerava frutos reais. A religião judaica era frondosa como a videira, mas da mesma forma, ela era estéril. Eu fico imaginando como que era ali todo aquele movimento, porque os sacerdotes tinham aquelas roupas bonitas. O sumo sacerdote, aquela veste bonita, tinha todo o sacrifício. Essa semana, eu assisti, tem um canal do YouTube que eu gosto de assistir, a Dani sabe,
que é uma moça, que ela é uma agente de turismo, ela é brasileira, mas ela também é judia, né? E ela mora lá em Israel, e ela fica fazendo vídeos com foco no público brasileiro. Aí um dos vídeos que ela postou algumas semanas atrás foi que os judeus estão se preparando para construir o terceiro templo. Aí ela foi mostrar os utensílios, e como os judeus já estão ensaiando como que seria o culto nesse terceiro templo. Né, o canal lá, vou fazer a propaganda para ela, depois ela deveria me dar um royalties, né, que é o Israel com a Aline. E é um canal bem legalzinho para assistir, eu gosto de assistir porque tem umas coisas que eu até uso depois para as aulas que eu dou, acho bem interessante. E aí ela estava mostrando, aí lá você consegue ver a veste do sacerdote, a veste do sumo sacerdote, como que era a menorá, como que deveria ser uma maquete do templo, tem tudo lá, você consegue ver essas coisas, para você ver como que tudo era muito bonito, tudo era muito legal, assim, muito vistoso, mas aquilo tudo não estava causando nenhum fruto, gerando nenhum fruto na realidade. Jesus, então, vai trazer esse julgamento sobre o templo. O julgamento do templo, meus amados, ele está no centro, lá do capítulo 11 de Marcos. Havia, por um lado, a folhagem, representando a grandiosidade arquitetônica do templo, a sua organização econômica, né, as pessoas que iam até lá, expressavam sua religiosidade, mas, infelizmente, quem olhava de perto não encontrava frutos, antes encontrava endurecimento, como a gente vai ver lá em Marcos, capítulo 11, verso 33. Lá naquele templo nós vamos encontrar planos secretos de assassinato, como está descrito lá em Marcos 12. Nós vamos ver também que naquele lugar, no templo, existia muito fingimento e falsidade, como está lá em Marcos capítulo 12, de 13 a 15. Lá também existia muita cegueira espiritual, né, em relação às coisas de Deus, como está lá em Marcos capítulo 12, de 24 a 27. E também existia muita infâmia sobre o mando da dignidade, muita coisa errada acontecendo, como estava lá em Marcos 38, Marcos 12, 38 a 40. Portanto, meus amados, o sistema todo estava corrompido e estéril. A cidade de Jerusalém, como eu expliquei para vocês, era uma cidade onde que recebia peregrinos, tinha liberdade religiosa, os romanos garantiam isso, eram de certa forma sustentados ali pelo império, o império deixava que acontecia porque eles queriam que as pessoas ficassem calmas, mas deixava a religião acontecer, os sacerdotes recebiam ali dinheiro, a construção do templo estava seguindo firme e forte, né? Mas tudo aquilo, na realidade, estava corrompido e estéril. Precisava ser rejeitado, pois não estava cumprindo a sua missão. A grandiosidade daquela religião, daquela religiosidade, não cumpria a sua missão. E a expressão maior da falha desse sistema está na própria rejeição de Jesus. Nós estamos na segunda-feira da Semana da Paixão. Jesus, na sexta-feira, mais ou menos 5 dias depois daquilo que ele fez com a figueira, ele estaria sendo pendurado no madeiro. Essa é a expressão máxima da cegueira religiosa que estava acontecendo naquela cidade. Como diz João, lá no capítulo 1, verso 11, que ele diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam.
A videira estéril, meus amados, mostra exatamente qual era a visão de Deus a respeito do que estava acontecendo ali, na vida judaica, daquela religiosidade, de tudo que era expresso ali, o que estava acontecendo com Israel daquele tempo, há 2000 anos atrás. Uma religião linda, vistosa, organizada, cheia de dinheiro, tudo mais, né, que atraía as pessoas. Numa cidade grande, que Jerusalém era uma cidade muito grande, uma das maiores cidades ali do império, né, cidade grande, mas que na realidade estava cega, que na realidade estava estéril, e por isso foi rejeitada por Deus. Ao ver esta mensagem, meus amados, ela me deixa com muita dor, porque as pessoas, elas estavam seguindo, às vezes, com uma certa sinceridade, algo que não estava levando elas a lugar nenhum. Elas estavam seguindo uma religiosidade que não... Olha só que coisa doida, isso aqui é o mais doido, tá? Eles estavam seguindo uma religiosidade que falava de Deus, seguia aquilo que estava escrito como a forma que Deus deveria ser adorado, mas na realidade não estava gerando nenhum fruto na vida delas. Adorando, eu falei essa frase a semana passada, né? Que adorando ao Deus certo, da forma certa, pelos motivos errados. Isso gerava 0 frutos. E por isso, precisava ser, por Deus, rejeitado. Triste, não é? Não é triste? E, ao entender este texto, isso começa a borbulhar em mim aquilo, como que eu posso olhar e aplicar isso na minha vida? Porque a primeira reação que eu tenho é falar, ixi, será que eu não estou sendo uma figueira estéril? E eu quero aplicar esse texto nesse sentido, né? Primeiro, né, eu quero fazer 3 aplicações, e a primeira é essa. Pessoas que parecem frondosas. E a dúvida é, como saber se eu não estou sendo uma figueira estéril? Eu nem estou falando com você que já viveu uma vida relaxada, porque está claro. Viver uma vida relaxada quer dizer que você está... Eu não preciso nem falar, porque aí não preciso nem colocar em relação a isso. Porque está claro para você e para Deus que você está vivendo uma vida relaxada e longe de Deus. Mas tem outras pessoas que não. Pô, estou vindo aqui da igreja, oro, leio a Bíblia, né, participo das coisas, trabalho na igreja. Mas será que não está acontecendo comigo exatamente o que está acontecendo ali, aconteceu com os judeus? Eu estou vivendo uma religiosidade exterior e não interior. Uma religiosidade que estou seguindo aquilo que me ensinaram que eu deveria seguir, mas que dentro de mim não está gerando nenhum fruto. Será que eu não estou seguindo essa religiosidade? É uma reflexão que deveríamos fazer todos nós, todos os dias. E para mim, tocou bastante essa questão. Eu quero dizer uma coisa, meus amados, minhas amadas. Se a sua religiosidade, a sua busca por Deus, não gera arrependimento, perdão, santidade e, acima de tudo, amor. Vou repetir, acima de tudo, amor. É bem possível que você seja uma figueira estéril. Talvez
para fora, né? Uma árvore frondosa. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz as coisas, mas que na realidade, tudo o que você tem feito não tem gerado nenhum fruto. Nenhum fruto. E tem gente que às vezes nem com aspecto frondoso está. Aí ainda está um passo antes. Está um passo antes. Estéril. E o problema, irmãos, é que se essa esterilidade, ela é dura porque ela é rejeitada por Deus. Ela é rejeitada. O nosso Deus, ele quer muito mais do que uma religião exterior. Muito mais do que palavras bonitas. Muito mais, sei lá, eu falo do louvor não é nada assim pessoal com ninguém, tá? Mas é que acho que é legal falar. Assim, não é um louvor bonito. Ele quer frutos na vida. Frutos na vida. E se a gente não tem esses frutos, nós temos que tomar cuidado. Figueira estéril é rejeitada. E frutos aqui não é ganhar gente para Jesus não, tá? É mudança de vida. Mudança de vida. Então, atenção. Temos que realmente refletir se estamos sendo ou não figueiras estéreis. Segunda aplicação que eu gostaria de trazer nesta noite. Hoje, amados, nós vivemos em uma sociedade da imagem. Uma sociedade que quer vender algo que ela mesma não vive. Uma sociedade da ilusão que ela aparece principalmente através da internet. Vamos falar a verdade, né? Nós estamos vivendo uma sociedade onde ela valoriza as aparências. Nós temos que parecer que estamos bem, parecer que estamos cheios da grana, que estamos com saúde. Se não for assim, nós não estamos vivendo de acordo com os padrões dessa sociedade. E o que me deixa aqui incomodado é que a gente olha para estas pessoas que mostram um recorte muito pequeno da vida delas, e a gente acha que nós deveríamos viver daquele jeito que nós estamos vendo. As pessoas, a Evelyn estava conversando com a Evelyn hoje, né, na hora do almoço, ela falou assim, não, uma coisa que eu acho que dá para ganhar dinheiro fácil, né? Criança, 11 anos. Né? Falou assim, não, essa é youtuber, né? Youtuber é fácil, né? É só lá colocar uma árvore. Eu falei assim, Evelyn, você não tem ideia o que é o trabalho que esses camaradas têm. Para parecer que o negócio está legal, né? O quanto que eles fazem, cortam, recortam, né? Às vezes o cara leva 2 horas gravando e passa 12 horas editando o vídeo para fazer um vídeo de 5 minutos. Né? Para aparecer só o legal, né? O que está bom. Porque aqui nós estamos na sociedade que valoriza o que está legal, o que está bom. O que vende, o que aparece é você estar bonitão lá, né? Fazendo as coisas acontecerem, senão isso não dá quórum. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não viver na ilusão deste mundo. Este mundo quer viver como uma figueira frondosa, mostrando mais do que tem. Mas no final das contas, não gera nenhum fruto de arrependimento. Pelo contrário, é um mundo estéril, que vive somente de aparências. E como nós já vimos, figueira estéril é rejeitada. Então, devemos tomar cuidado, então,
para que esse mundo que vive pelas aparências não nos influencie, para que nós busquemos também viver pelas aparências. Nós não devemos viver pelas aparências, mas sim nós devemos viver aquilo que é real. Nós devemos viver aquilo que é essencial, para que nós possamos sim gerar frutos. Terceira aplicação. Agora eu quero falar de uma questão mais institucional. Igrejas que parecem estar frondosas. Isso é uma reflexão que nós temos que ter agora como comunidade. Quando Jesus fala aqui da videira, como eu já comentei, provavelmente ele está falando ali da religião, da religiosidade, das expressões externas que estavam acontecendo ali em Israel. E aí nós temos que olhar se isso não está acontecendo conosco, como igreja. Cada ramo infrutífero da igreja visível de Jesus está correndo o risco de se tornar uma figueira seca. Cada ramo. Altos privilégios, posições eclesiásticas, desacompanhados de santidade. Tudo isso pode estar gerando, na realidade, esterilidade. Às vezes a gente fica confiando nas nossas estruturas, nas nossas tradições, no nosso jeito de fazer culto, nas nossas liturgias, cerimônias, enquanto isso não está gerando nenhum arrependimento, nenhuma mudança de nenhuma verdadeira eu estou usando espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira busca por Deus. Pessoas muitas vezes vêm para a igreja por vir, mas não tem a mudança. Às vezes a igreja está cheia, mas falta realmente conversões, falta mesmo dobrar o seu coração para Jesus. Vemos sim muitas igrejas bombando, mas será mesmo que a gente tem alcançado esses verdadeiros frutos? Eu gosto de pensar assim que um bom critério para a gente ver níveis de espiritualidade, não que seja critério, quem é mais ou menos espiritual, mas uma coisa que sempre me chama a atenção chama a galera para vir para um almoço na igreja. A igreja fica como? Bombando. Chama a mesma galera para vir para uma reunião de oração. Vamos gastar uma semana, um dia buscando a Deus, vamos nos ajoelhar e vamos orar. Quantas pessoas vêm? Pior, vamos ficar aqui umas 4 horas de oração. Quantos conseguem ficar orando 4 horas? Tem gente que vai falar assim, eu não tenho nem assunto para falar 4 horas com Deus. E isso mostra o tamanho da nossa cegueira. Como não temos assunto para... Se for só na intercessão, tá? Só na intercessão. Como a gente não tem, pelo menos, assunto para orar por Deus 4 horas? Por que a gente não tem esse assunto? Porque a gente está centrado em nós, não nas coisas de Deus e na forma que Deus vê as coisas. Qual é o tipo da religiosidade que a gente está vivendo? Não é à toa que muitos pregadores gostam de fazer a separação entre religião e o verdadeiro buscar a Deus, né? Tem muita gente que gosta de fazer essa separação. Eu não gosto muito dessa separação, mas eu gosto de falar assim, que realmente tem um buscar a Deus, se entregar, que começa em Deus e Ele nos transforma. E aí a gente busca a Deus.
e tem um outro que o homem acha que quer buscar a Deus e bota suas forças para fazer isso e não consegue, que aí vai virar algum tipo de legalismo. A verdadeira religiosidade começa em Deus. Ela que transforma a sua vida. E aí a gente volta para Deus. E nesse transformar, Deus muda tudo. Deus muda tudo, nossa visão, a nossa vontade. Ontem eu fui num culto de missões, lá na CIB de Perus. E me chamou muita atenção a menina que estava pregando, não é a menina, né, a moça lá que estava pregando, a Késia. E ela deu um passo que eu não dei. E acho que por isso que me chamou a atenção a mensagem dela. Ela estava na faculdade, e quando Deus fez o chamado, ela largou a faculdade. Eu estava na faculdade, Deus fez o chamado e não larguei a faculdade. Deus sabe os caminhos de cada um. Né? Hoje ela se dedica 100% para a obra, eu dedico em tempo parcial, e sempre para mim é um negócio que eu sempre fico pensando, cara, é sempre complicado. Deus tem seus planos para cada um, hoje talvez eu entenda melhor isso do que eu entendi antigamente. Mas isso que ela falou, acho que é interessante, me chamou a atenção no que ela falou. Olha, eu larguei tudo, larguei aquilo que era o meu maior sonho, e se meteu e está lá no Acre, no meio do nada. Pensa ali, você pensa o nada, é mais longe, tá? Ela está no Acre, lá, longe mesmo, no final, ali na fronteira entre Brasil e Bolívia, lá no Acre, longe mesmo, tá? Tudo que a gente pensar é longe de tudo. E ela falou assim, estou no melhor momento da minha vida. Né? Quase morreu, pegou Covid, teve outros problemas, né? Está numa comunidade super complicada lá de pregar, mas está bem, porque está no centro da vontade de Deus. E aquela lá mostrou um exemplo de uma pessoa que coloca Deus no centro. Deus muda, retorna para Deus. É um bom exemplo. E é isso que a gente tem que buscar, irmãos. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja somente uma igreja que tem um frondoso para fora, mas sim nós devemos gerar verdadeiros frutos. Quero caminhar aqui para o final dessa mensagem. Irmãos, nós vimos hoje esse texto aqui de Jesus, de um Jesus diferentão. Um Jesus que estava amaldiçoando uma figueira. Mas esta aí mostra muito do caráter de Jesus. Porque ele enxerga o homem, enxerga as pessoas como elas são e as suas infidelidades. Ele promete, sim, que vai haver o juízo. Mas Deus não age somente pela sua justiça, Ele age também pelo seu amor, porque Ele enviou o próprio Jesus para que o juízo que Ele mesmo prometeu caísse sobre Ele. Caísse sobre Ele, para que todos nós não nos tornássemos figueira seca. Mas agora, nós podemos nos tornar árvores regadas pelas águas que saem do trono do reino. E nós podemos ser agora florescer por toda a eternidade, graças ao sacrifício de Cristo. Por isso, amado irmão e amada irmã, se você não estiver sendo uma figueira que dê frutos, converta-se. E escute o chamado do Senhor, porque Ele quer realmente que você, mais do que frondoso, mais do que frondosa, Ele quer que você tenha uma vida que dê muitos frutos. E que Deus nos abençoe. Amém? Se coloque em pé, por gentileza, meu amado. Se coloque em pé, por gentileza, minha amada. Gostaria agora de orar por você. Gostaria de orar por
por nós, né? Eu acredito que todos nós necessitamos. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Como tem sido a sua vida? Uma vida estéril ou uma vida cheia de frutos? Você tem sido uma videira que somente é frondosa ou uma videira realmente que só pela misericórdia? Deus quer que você faça essa reflexão. Feche seus olhos e vamos orar. Olhe pela sua vida, né? Deus já falou com você e Ele quer realmente frutos. E começa, o primeiro fruto é o arrependimento. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, pelas nossas vidas, Pai. Clamo, Pai, pela misericórdia do Senhor agora, Pai, porque não temos sido pessoas que vivem conforme a sua vontade. Pelo contrário, Pai, muitas vezes temos sido figueira estéril, não temos frutos dignos de arrependimento em nossas vidas, e nós queremos pedir perdão, Pai, perdão pelas nossas falhas, perdão pelo nosso fingimento. Às vezes queremos mostrar para os outros uma religiosidade que nós não vivemos, Pai. Nós queremos, Pai, nesse momento então, tirar todo o fingimento e voltar aos princípios de uma religião simples, que busca o verdadeiro Deus, sem máscaras, sem fingimento, mas nós queremos buscar ao Senhor, Pai, com todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Pai, essa vida essencial, um cristianismo puro e simples, né? Como já disse um autor famoso, Pai, em nome de Jesus, sê conosco, sê misericordioso, Pai. Nós clamamos a um Deus que cremos que escuta as nossas orações. Cremos, Pai, que o Senhor, ao escutar as nossas orações, o nosso clamor por perdão, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. E que nós possamos ser, Pai, árvores realmente que dão bons frutos. Esta é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Guarde esta palavra, meu amado. Guarde esta palavra. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.